Paz do Senhor, irmãos. Na série Libertadores nós vamos falar de um personagem bíblico que foi um grande libertador na história do povo de Israel. Estamos falando de Josué. Quando nós começamos a ler o livro de Josué, nós vemos Deus falando com o próprio Josué, anunciando a morte de Moisés e chamando Josué para assumir a liderança daquele povo. Deus faz promessas para Josué e a gente vê registrado aqui no capítulo 1, no verso 9, Deus falando: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Libertador. A característica de um libertador. Quando a gente vê a história de Josué, o que a gente pode aprender de Josué e trazer para a nossa própria vida? Como pai, como esposo, como servo. Eu quero elencar aqui algumas características de Josué e falar para você do que a gente pode aprender com ele e colocar em prática na nossa vida. A primeira coisa é que Josué sabia ser liderado. Vamos ver o exemplo do que está registrado em Êxodo, capítulo 17, no verso 9. Diz assim: Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na sua mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Ele sabia ser liderado. Uma das grandes características que nós precisamos adquirir para nós é saber estar debaixo de liderança. Às vezes, para o homem, é até mais complicado estar debaixo de liderança, por causa do temperamento, por causa da nossa própria agressividade, mas saber ser liderado é uma característica de um libertador, daquele que quer ser usado por Deus, daquele que quer estar na direção de Deus. Ser liderado é necessário. Todo o ajuntamento humano necessita de líderes. Se não tiver líder, vira o caos. Se não tiver um líder, vira desordem. Então nós precisamos de líderes que estejam conduzindo, administrando, ensinando, corrigindo. Moisés era este líder e Josué, um jovem ainda, sabia muito bem com quem ele poderia aprender. Então, uma das características de um libertador é saber ser liderado. Outra característica é que Josué queria mais de Deus. No próprio livro do Êxodo, no capítulo 33, no verso 11 fala: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué queria mais de Deus. Ele sabia aonde a presença do Senhor estava. Ele sabia aonde ele poderia receber mais da parte do Senhor. E ele servia Moisés e não se apartava da tenda. Deus falava com Moisés face a face e Josué estava sempre por perto. E Josué estava sempre acompanhando. E Josué estava sempre aprendendo. E Josué estava sempre recebendo. Querer mais de Deus é uma característica de um libertador. Querer mais de Deus é uma característica daquele que quer servir ao Senhor. Querer mais de Deus é uma característica daquele que quer liderar, aquele que quer estar à frente. Então, querer de Deus é necessário. Josué fazia isso, ele buscava.
Ele estava sempre junto com Moisés, obedecendo a sua liderança e aprendendo cada vez mais do próprio Deus e também do seu líder Moisés. Uma outra característica deste libertador Josué, que nós podemos trazer para a nossa vida, ele enfrentava os desafios com fé e com perseverança. Números, capítulo 14, dos versos 6 ao 9, nós encontramos a seguinte passagem. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Uma característica de um libertador é justamente isso, enfrentar os desafios com fé e com perseverança. Deus não tem prazer naquele que olha para trás, naquele que abandona a luta. Deus não tem prazer naquele que se acovarda diante da dificuldade. Dificuldades virão, não estamos livres de dificuldade em nenhum momento da nossa vida, mas nós precisamos de fé e de perseverança. Acreditar na promessa, acreditar no Deus da promessa. Qual é a promessa de Deus? Qual é a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Conhecer as promessas de Deus, conhecer a vontade de Deus e confiar que o Senhor nunca vai te abandonar, que o Senhor não vai te desamparar. Em meio à luta, em meio à adversidade, perseverança é necessária, fé é necessária. Josué tinha isso. Então, dos 12, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Esta geração que duvidou, que não acreditou, ela morreu toda no deserto. Essa geração que não deu valor à palavra de Deus, morreu caminhando, vendo os milagres acontecendo, mas não alcançando a promessa. Josué e Calebe alcançaram a promessa. Por quê? Porque enfrentaram os desafios com fé e com perseverança. Em último lugar, uma outra característica, e eu acredito como sendo a mais importante na história de Josué, ele sabia que o seu principal objetivo deveria ser o relacionamento com Deus. No capítulo 24, no verso 15, fala assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A característica principal do libertador é servir ao Senhor e ter relacionamento com o Senhor. Josué nos dá essa lição de um homem que sabe se submeter à liderança, de um homem que sabe aonde deve estar e aonde deve buscar a face do Senhor, de um homem que diante dos desafios tem fé e tem perseverança, de um homem que assume as suas responsabilidades e que cuida dos seus liderados, e principalmente de um homem que quer relacionamento com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A característica do libertador é poder não só para si, mas também para a sua casa, para os que estão sob a sua responsabilidade,
representar tudo aquilo que Deus faz. Representar diante da família a mudança, a transformação que Deus pode fazer na vida daquele que escolhe andar com Ele. Então que você tenha essa característica de libertador, que você tenha essa característica de servo, que você possa buscar aprender cada vez mais do Senhor na sua palavra, porque é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos mostra o verdadeiro caminho, é a palavra que mostra aonde estão os nossos desafios, os nossos erros e a necessidade de mudança. É somente através da palavra do Senhor que nós podemos aprender essas coisas. Não é por palavras humanas ou por persuasão humana. Não é por vãs filosofias, como dizia bem o apóstolo Paulo, mas é pela palavra. Que a palavra de Deus ache lugar no nosso coração e que nós possamos viver uma vida voltada ao ensinamento, uma vida voltada ao aprendizado, uma vida voltada à ação e atitude daquele que serve o Senhor, daquele que conhece o Senhor e daquele que sabe muito bem aonde quer chegar. O nosso alvo, o nosso objetivo é o céu, é estar com Cristo, é estar aonde Ele estiver, porque foi isso que Ele prometeu. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, como representantes do Senhor, como povo de Deus na face da terra, não é mais a nação de Israel, agora é a igreja, o representante de Deus na face da terra. Então eu e você somos parte dessa representação. Enquanto estamos aqui, vamos procurar viver de acordo com este manual. Vamos procurar viver como libertadores daqueles que precisam ser libertos. Como líderes, como servos, como aprendizes e principalmente como amigos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe tudo aquilo aonde você tocar, aonde pisar a planta dos seus pés, que a bênção do Senhor te acompanhe em nome de Jesus. A paz do Senhor, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.